Então, meninas, agradeço o convite por estar aqui hoje. É uma honra poder falar desse assunto tão importante que é a psicologia, envolvendo a questão dos animais. Então, eu sou psicóloga formada pela Universidade de Tuiuti do Paraná. Atualmente, eu faço minha formação da abordagem Gestalt Terapia pelo Instituto Figura Fund, de Curitiba. E tenho formação também em perdas e luto. Então, Fran, essa abordagem eu achei ela muito interessante. Eu acho que o pessoal não conhece muito, conhece mais psicanálise e TCC. Se você puder falar um pouquinho sobre ela pra gente. Sim, claro. A Gestalt Terapia é uma abordagem que enxerga o ser humano na sua totalidade, né? Integrando todo o físico, emocional. E a gente acredita muito para além do sintoma. Então, quando a pessoa busca a gente na terapia, ela vai trazer a queixa dela, né? Eu tenho problema com dependência emocional do meu animal, né? Então, a gente vai investigar o além disso, né? Aquilo é o sintoma que ela está trazendo, mas por trás tem toda uma história, uma vivência que ela aprendeu, como se relacionar com pessoas, né? Então, a gente vai ver essa história e não focar no sintoma. Porque muitas vezes a pessoa acaba resolvendo o sintoma, ok? E ele retorna depois porque tem uma raiz por trás e aquilo permanece. Então, com a Gestalt, a gente procura olhar essa totalidade do ser humano, que tudo influencia uma coisa na outra, né? Se vem uma enxaqueca, o que essa enxaqueca está querendo dizer? O que tem por trás dessa enxaqueca? É mais ou menos nesse sentido, né? Estou resumindo bem e dando exemplos práticos, assim, para ficar mais claro do pessoal entender. Nossa, muito interessante. Já entrando nesse assunto também, já dos pets, então, né? Quais são os benefícios que ele traz pra gente, psicologicamente? Nossa, a gente pode... São inúmeros benefícios, né, gente? Então, eu acho que até a gente pode começar falando pela criação do vínculo, do laço afetivo, essa intimidade que a gente cria com o bichinho. Isso nos proporciona um bem-estar incrível, assim, né? Pensar também na interação social que a gente tem com outras pessoas. De repente, vai passear com o pet, encontra gente diferente, de repente cria um vínculo com outras pessoas, né? Então, isso é muito saudável, né? Nós somos seres relacionais e precisamos desse contato físico com outras pessoas. Eu posso dar o exemplo do meu pet, né? Eu tenho um shih tzuzinho que ele foge do padrão da raça, assim, de tamanho. Ele é diferente, né? Inclusive, teve um veterinário que falou que ele poderia ter nanismo. É bem pequenininho mesmo. Ele é muito pititico. Então, quando eu saio na rua, é um auê, né? Ai, que bonitinho. Quanto tempo tem? 11 anos. Ele tem 11 anos. As pessoas não acreditam. Então, a partir dali já começa essa interação, né? Então, pessoas que são mais sozinhas, passar por esses momentos é muito importante, né? Estar ali se relacionando com alguém. A gente pode pensar também em pessoas que, hoje em dia, né? Sai da casa dos pais e vai morar sozinho. Né? Então, é uma companhia para esses momentos de solidão. Pode ajudar nesse equilíbrio emocional da pessoa ali naquele momento. Redução de estresse, porque diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Né? A questão da ansiedade também. Então, assim, e pensando na saúde como um todo, eu acho, né? A questão de você estar em movimento, em atividade física, passeando, correndo com seu bichinho, você vai estar ali melhorando a pressão arterial, a frequência cardíaca. Então, assim, eu acho que é um combo, acredito que é um combo mesmo, né? Do benefício tanto psicológico quanto físico. E é uma relação mútua, né? A gente vai estar em troca, a gente recebe tanta coisa deles e proporciona o abrigo ali, a moradia, o alimento para eles, né? E atende as necessidades dele também. Eu acho que seria nesse sentido. Recebe mesmo, né? Independente se a gente briga, né? Daqui a pouco eles já estão ali no nosso pé pedindo carinho e daí já anima a gente também. Em diminuir, né, os níveis de cortisol. O cão amigo, cão terapêutico entra nessa? Vamos dizer, para tratamento de crianças, né, com deficiência, pegar essa experiência, assim? Sim, tem muitas terapias, com crianças, com idosos também, utilizam do animal para essa relação terapêutica. Inclusive, em hospitais também, às vezes a gente encontra, né, as pessoas, os animais nesse apoio emocional terapêutico ali da situação. E vocês falaram uma coisa, né? O animal, a gente briga, eles estão ali, né? E muita gente fala essa frase: eu prefiro bicho do que gente.
E é bem compreensível, né? A gente entender. Porque exatamente isso, não existe preconceito, não existe julgamento. Eles simplesmente nos aceitam exatamente como a gente é. Então, a gente brigou ali, saiu, aí de repente volta pra casa, tá tudo bem. Eles não criticam a gente, eles não discordam da gente, né? E quando a gente tem essa relação com seres humanos, é natural que venha isso, né? Que cada um tem a sua opinião, que a gente tem que respeitar, né? E se entender nessa relação também, né? Como que fica pra gente esse afeto quando tem outra pessoa que é tão significativa pra gente, né? Então, a frase é válida, prefiro bicho do que gente, mas exatamente por essa razão, né? Que eles só estão ali pra gente. Nós, com certeza, né? Da veterinária, a gente prefere 100%. E, assim, sobre a humanização dos pets, passando mais para os problemas, assim, que pode causar nas pessoas, assim. O excessivo, né? O excessivo, isso. Certo. Quando a gente fala em humanização dos animais, a gente está falando do antropomorfismo, que é a questão de você atribuir qualidades mentais humanas a animais, objetos ou divindades, né? Então, no nosso caso aqui, aos animais, né? Então, hoje a gente fala na questão da família multiespécie, onde os cachorrinhos, os animais, enfim, pertencem como um membro da família. E ok, né? Desde que a gente observe as necessidades dessa espécie, né? Ele pode ser seu filho, mas como que você está tratando esse filho, né? Que nem uma criança ou que nem um gato, um cachorro, um passarinho, né? Enfim. Então, a gente tem que observar esse equilíbrio na relação. Se está pesando para um lado ou se está pesando para o outro lado, a gente pode pensar em algum problema, né? Por exemplo, problema para os animais, né? A questão de comportamental, né? Que envolve a ansiedade de separação, comportamentos agressivos, né? Porque justamente por você ter esse apego excessivo, né? Na natureza não é uma coisa que o animal encontra, né? Ele não vai ter esses momentos e você vai estar ali o tempo inteiro com ele, né? Então, saber respeitar esse limite, né? Do que é saudável para o animal. E eu acredito que o veterinário tem um papel importante nessa relação com os tutores, justamente para orientar, né, todo esse processo de como deve tratar, das demandas, necessidades. Podemos pensar também na questão pro dono, né? O que seria prejudicial para uma pessoa que está se isolando demais, só quer ficar com o pet e esquece o convívio familiar, o convívio com os amigos, prejudica a vida social, profissional também, nos estudos. Então, acho que vai nesse sentido, assim, quando a gente vê que um lado está sendo prejudicado, a gente tem que olhar com atenção o que está acontecendo nessa relação para buscar um equilíbrio, para deixar de uma forma que seja saudável. Porque pensando, eles vivem muito menos que a gente, né? Então, se uma pessoa se apega ali, e daí quando perde, como que vai lidar com essa situação, né? E é considerado um transtorno daí, quando acontece isso? Depende, transtorno, aí teria que ver o caso individual, né? O que está acontecendo na relação ali com a pessoa, né? A gente pode falar em casos extremos de um transtorno de acumulação de animais, né? Porque se for outra situação, a pessoa está isolada, tá com ciúmes excessivo, a gente trata a parte, né? O que está acontecendo ali para ela. Ela pode ter esse apego excessivo e, como eu falei, né? Como que foi essa infância, o que tinha lá atrás que hoje influencia nessa forma de se relacionar, né? Então, a gente pode pensar nesse sentido. Agora, quando a gente fala em transtorno, me vem transtorno de acumulação de animais. Entende? Faz todo sentido mesmo. Que daí é uma condição, é uma doença, ela é uma manifestação especial do transtorno de acumulação de objetos, né? Onde a pessoa ela tem um sofrimento muito intenso em se desfazer dos pertences. E geralmente quem acumula animais também acumula objetos. Então, aquilo vai gerar esse sofrimento grande, ela não consegue, ela não percebe que aquilo é um problema. E quando é animais, a gente tem ser vivos, né? Então, como que ela vai dizer que está acontecendo um problema se ela está cuidando dos animais, mas na verdade ela está
esse cuidado são maus tratos, né? E cada vez ela acumula mais e mais e mais na intenção de estar cuidando. E os animais são prejudicados no sentido de estarem ali num ambiente insalubre, desnutridos. Não consegue o básico, né? Por ter muito, né? Exatamente. Não tem as necessidades satisfeitas do que ele precisa e vive naquela condição. E quando a gente pensa nesse transtorno também, é a vivência da pessoa, né? Ela pode ter passado por um evento traumático nesse sentido, que pode ter levado a esse transtorno. Então, pode ser uma condição na infância, no desenvolvimento dela, num ambiente que não foi muito propício para ela se desenvolver. Pode ter questão de uma carência afetiva, essa necessidade de ajudar compulsivamente e nem ela consegue se ajudar e não consegue dar conta da demanda ali também. Vício, impulsividade. Então, acaba prejudicando a vida social da pessoa em si, tensão na família também, nesse sentido. Acredito que seja isso, assim, se for falar de um transtorno, né? De que maneira a perda de um animal de estimação pode afetar emocionalmente uma pessoa? Ou uma família, né? E sobre a eutanásia também, nessa questão. Bom, gente, a perda é semelhante à perda de uma pessoa, né? O que acontece? A pessoa vai entrar num processo de luto, né? E toda vez que a gente pensa em luto, é quando há um rompimento, é uma perda significativa para a pessoa, né? Existia um vínculo, existia apego, existia todo um amor envolvido nessa relação. Tem um autor na psicologia, o Parkes, que ele fala que o luto é o preço do amor, é o preço do compromisso. Então, eu acho muito linda essa frase, porque é exatamente isso. Não tem como não passar por esse processo sem a dor, né? Porque existiu justamente esse vínculo. E a gente percebe que muitas vezes a pessoa fala, eu não vou ter mais animais, justamente para evitar essa dor que a gente sabe que vai passar em algum momento, né? Infelizmente, quando a gente fala em luto pet, ele é um luto não reconhecido. E quando a gente fala em não reconhecido, socialmente, ele não é visto, não é tido como verdadeiro, como algo que fosse real. E olha que triste, né? Pensar, imagina, é você invalidar a dor do outro. Sim. Desprezar, não ter uma consideração sobre isso, né? Então, dessa forma, isso pode acarretar em problemas futuros da pessoa, em relação a doenças psicossomáticas, um luto prolongado, essa dor reprimida, de alguma forma, pode virar um problema depois, por não ter tido esse espaço de vivenciar. Então, quando a gente fala socialmente, é como se a sociedade ditasse por quem você pode se enlutar, onde, quando, que momentos. E é muito, muito absurdo, porque o luto, como eu falei, sempre que tiver esse vínculo, vai existir esse processo e é necessário passar por ele. Inclusive, vocês, como veterinárias, né, vocês também podem acompanhar como que é esse luto do outro para vocês. E pode pegar em sentimentos, em emoções que vocês vão ter que elaborar, vão ter que lidar também. E imaginem quando tem o vínculo também com o animal, né? Então, vocês também passariam por um processo de luto, né? Aquele pet que a gente, desde as primeiras vacinas até o final... Exatamente, exatamente. O pet que vocês acompanham durante uma vida toda, né? É difícil e faz parte. Eles são seres vivos também, né? Isso que a sociedade às vezes não vê nessa questão do luto, né? A gente passa por isso também quando perde eles. As pessoas passam. Claro, e com é certeza. difícil. Com certeza. Então, acho que é importante validar isso, né? Sim. Se existe esse amor, essa relação genuína, ok, é um luto, sim, e a gente precisa olhar com carinho. E a gente, como é veterinária, a gente sente muita dor, né, que o tutor tem pelo pet, né? Mesmo sendo clientes nossos, a gente vê isso. E como que a gente pode fazer para ajudar a dor do outro, amenizar, assim, na hora? Tem algum projeto, alguma coisa alguma que você estratégia fez, que a gente alguma pode? clínica, assim? Então, projetos, a gente vê algumas coisas nas redes sociais que divulgam, né? Tem grupos de apoio, né? Inclusive, a questão, assim, não existe uma maneira, uma receita para todo mundo vai ser, faça isso que vai dar certo e você vai superar o seu luto. Não existe isso.
porque o luto é muito singular, né? A pessoa vai viver da maneira dela, do jeitinho dela, acolhendo aquilo. O que a gente pode falar é em essas maneiras de facilitar, como você falou, os grupos de apoio, né? Eu participei de um projeto com a veterinária Jordana. A Ariane também, né? A Ariane. Um beijo pra ela, aliás. A Ariane. E a gente falava de temas difíceis, além do luto, né? Então, foi um grupo, uma roda de conversa, onde era possível abordar alguns temas ali, né? Então, buscar esse espaço onde você vai ser acolhido, né? Então, grupos específicos, grupos terapêuticos mesmo, onde você trabalha a questão do luto em si, o que aquilo significa para você e todo o processo psicológico envolvido por trás. Então, é buscar esse local onde aquilo vai ser validado, né? Onde você vai ter esse espaço para vivenciar essa dor, porque isso é a outra maneira de facilitar, né, esse processo, é justamente acomodar em você esse sentimento todo, toda essa experiência. Então, você se abrir para esse espaço onde você vai estar ali com a dor, com a tristeza, com a emoção, vai integrando aquilo, aquele vínculo que antes existia de uma maneira presencial, vai se tornar um vínculo interno, né? A gente não tem como desfazer aquela perda, então o luto também vai permanecer com a pessoa e o vínculo também, através das memórias, dos momentos, né? E eu acho que uma coisa interessante também é pensar para além da dor, né? O que mais teve ali? Aquela vivência, aquela história, aqueles momentos, tudo aquilo que a pessoa vivenciou com o pet, como foi bonita a relação, o que construiu, o que foi com o pet, enfim, tudo que ela vivenciou é uma forma de ir para além da dor, né? Então, sim, a gente sabe que a dor é um fato, ela é inevitável, mas e o restante? Tem toda uma história de vida, né? Então, acredito que pensar nesses momentos pode facilitar. Com certeza. E eu não sei se vocês já viram, tem pessoas que criam álbuns de fotografias. Criam ali aqueles momentos ali, guardam os pertencinhos do pet. A minha mãe, inclusive, a gente perdeu, acho que nesses 5, 6 anos, perdemos acho que uns 2 cachorros. Então, minha mãe acabou fazendo... como se fosse a impressão da patinha no gesso, assim, sabe? Sim. Fica a coisa mais linda pra deixar na sala. E a gente tem. Porque, que nem eu falo pra minha mãe, é melhor guardar esses momentos felizes do que pensar na dor, assim. Porque eu não posso, né, diminuir a dor dela, mas tiveram muitos momentos muito mais felizes com eles, assim, em casa. Sim. Então... Tem uma lembrança guardada, né? Muito legal. E até mesmo os crematórios, né? Aqui em Curitiba foi o tem próprio vários. crematório que fez isso. Eu acho muito interessante isso. É, bem isso mesmo. Sim, gente, com certeza. Isso é uma forma de você guardar ali aquela memória. E que bom que você pôde respeitar ali o tempo da sua mãe e o seu também, né? Tentando elaborar isso de alguma forma. Elaborar também, né? É olhar com carinho. É acolher isso que a gente vai passar, né? Acho que é nesse sentido. É muito difícil falar da dor do outro, né? Porque, pra mim, eu posso dizer que é mais fácil. Porque eu pensava sempre nos momentos brincando e passeando, né? Então... E também porque tinha menos idade, não tinha consciência disso. Então, pra mim, era mais fácil lembrar. Lembra da Puca lá brincando? Então, pra mim é mais fácil. E pra minha mãe, não, né? Pra minha mãe já era uma rotina estar ali com eles. Passear, levar no médico. E, de repente... acontecer um luto é bem pesado daí pra ela, então... Sim. E também ela tem muito apego a pets, então eu não lembro de nenhum momento da minha vida sem ter um cachorro em casa, então... pra ela é uma dor imensa, assim. Sim. E eu achei muito legal também esse projeto que você faz com essa clínica. Tinha que ter mais, né? Sim, porque eu não sabia, uma coisa, tipo, não fazia obrigatória, ideia. assim, porque a nossa saúde mental também do veterinário... em relação à eutanásia, tudo é uma coisa que precisa ser falada também e sentida, né? E ter alguém para ajudar, assim como você, que fez esse projeto tão lindo, né, na clínica. Sim, foi um prazer ter participado, né? Então, acho que só o fato da pessoa ter esse espaço para falar sobre isso já é abrir esse espacinho dentro dela para dar vazão àquilo que às vezes não é nem falado, né? Como falar de morte, que é tão tabu, né? A morte, o luto... temas difíceis mesmo, velhice, né? Então, esse espaço foi muito legal ter participado e foi bem
é gratificante. E essa roda de conversa, né, que a senhora falou, eu acho que é bem legal e bem interessante para os idosos, né? Porque normalmente tem aqueles filhos, a família que já foi embora, já construiu sua família, e só tem aquele pincher, vamos dizer assim. Ou gato, né? Ou um gato que veio a falecer. Eles acabam ficando sozinhos, não tem nem com quem compartilhar, porque os filhos não têm tempo, né, pra estar ali dando atenção, ou acham que é bobeira, ai, morreu lá, tá, Sim, tá triste lá. Então, acho legal outras clínicas ter esse meio de acesso para esses idosos também, né, porque a maioria deles são todos sozinhos, e o único companheiro é o cachorro, né, então... É uma ajuda ali pra gente como profissional e pro Pra tutor saber orientar, também. pra saber orientar, porque a gente também fica sem chão, a gente não sabe o que falar na hora, fica aquele meio, o que eu faço? Sim, nessa questão da pessoas mais idosas é bem interessante também observar essa questão, porque eles têm essa necessidade de se sentir útil de alguma maneira. Exatamente. É bem... Né? Uhum. Então, eles vão estar ali contribuindo com o animalzinho, tendo as rotinas, responsabilidade, tudo ali para atender as demandas de um outro, que não é ele ali, né? Então, ele vai se sentir útil. E isso pode melhorar até a autoestima dele ali nessa questão. E o fato de estar em um grupo também, o convívio social, para não ficar sozinho. Sim. Todo mundo passando pela mesma coisa ali, é bem legal. Poder mesmo. compartilhar a experiência, né? Exatamente. Nesse Muito sentido. interessante. Os animais podem influenciar no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes que estão nessa fase de... sem comunicação com os pais, na verdade, né? Não querem muito interagir com as pessoas. Aborrecência, né? Aborrecência. Sim, gente. Nossa, eles contribuem bastante. A gente pode pensar tanto a nível cognitivo, emocional, social, né? Então, vamos pensar numa criança quando está se desenvolvendo, né? Aquela fase da imaginação, da criatividade. Então, ela vai lá, vai brincar com o pet, vai criar situações. Aqui eu também posso trazer um exemplo pessoal. Quando eu era criança, a minha tia, ela tinha um poodle. E eu era veterinária dele. Né? Então, eu tinha a maletinha com os instrumentos médicos e tal, e realizava ali as cirurgias, o diagnóstico, passava remédio, tinha que lidar com o tutor, né? Tudo na imaginação. Então, isso é muito importante para essa fase do desenvolvimento da criança, né? Esse criar, esse lidar, criar mundos, a fantasia, né? Então, faz parte dessa fase importante. A gente pode pensar também na atividade física, né? O tanto que as crianças pulam e correm e brincam ali com o animal. A questão da comunicação que vocês falaram, ela vai estar interagindo com o bichinho, automaticamente isso vai ajudar ela na comunicação e na interação social com os pais, com os colegas, enfim, né? Então, possibilita isso. No humor também. E uma coisa importante, na empatia. Desde cedo, a criança vai estar ali em contato com um outro que demanda coisas específicas, tem suas necessidades a serem atendidas, e ela vai compreendendo, então, que precisa ter um potinho de água à disposição do cachorrinho, a questão da responsabilidade, eu preciso dar comidinha para ele, recolher as cacas, passear com ele, então vai criando esse senso de empatia ali de um outro que ela vai estar cuidando. Acho que seria legal nesse sentido. Então, é muito benéfico, né, para as crianças estarem. Além da questão que a gente mencionou lá no início, né, quando funciona como terapia também, né, esse suporte emocional. Muito legal saber. Muito obrigada. Com essa pergunta, né, nós encerramos nosso podcast. Foi um prazer mesmo, aprendemos bastante. Sim. Coisas que não fazíamos ideia, esperamos deixar essa diquinha para as outras clínicas, né? Nossa, com certeza. Vai ajudar muito, tanto os veterinários como os tutores. Exatamente. E é isso. Gente, Obrigada, eu agradeço. Eu que agradeço vocês. Foi um prazer também estar aqui hoje. Um papo muito fluido, muito gostoso, né? E falar sobre esse tema, envolver a psicologia e a veterinária, eu acho que é fundamental, porque vocês entenderem o animal para além, né? Além do conhecimento técnico que vocês dispõe, entender esse tutor também, né? Colocar ele junto na jogada e fazer as orientações necessárias, justamente para evitar esse desequilíbrio que a gente mencionou nessa relação, né? Tentar manter equilibrado e saudável, né? Essas relações saudáveis. Sim. Foi um prazer falar sobre. Prazer todo nosso.